Quantas vezes você prometeu abandonar um mau hábito e poucos dias depois voltou exatamente ao mesmo ponto? Talvez seja o excesso de celular, a procrastinação, a comida por impulso, as compras, a reclamação constante, o cigarro ou qualquer comportamento que entrega alívio rápido, mas cobra caro depois. O problema não é apenas saber que esse hábito faz mal. Você provavelmente já sabe. A verdadeira dificuldade está em interromper o ciclo no momento em que a vontade aparece, antes que o impulso assuma o controle e transforme uma escolha pequena em mais uma repetição. Este livro vai mostrar como identificar os gatilhos que alimentam seus maus hábitos, criar distância entre desejo e ação, reorganizar o ambiente, substituir comportamentos destrutivos e recuperar o domínio sobre suas decisões. Com princípios práticos do estoicismo, você aprenderá a separar o que está sob seu controle daquilo que não está, usar a razão antes de reagir e tornar a mudança mais simples, concreta e sustentável. Eliminar um mau hábito não exige uma personalidade perfeita, nem uma motivação inesgotável. Exige clareza, estratégia e pequenas escolhas repetidas. A partir de agora, você vai entender como construir essas escolhas e transformá-las em liberdade. Capítulo 1. O hábito que rouba sua confiança. Um mau hábito raramente começa com a intenção de destruir alguma coisa. Em geral, nasce como alívio. A comida acalma uma noite difícil. A tela interrompe o tédio. A compra oferece excitação. A reclamação descarrega tensão. A procrastinação adia o medo de falhar. O comportamento entrega uma recompensa rápida e o cérebro aprende a procurar lá quando aparece um desconforto parecido. Nada disso parece dramático no início. A dificuldade surge quando a saída provisória se transforma na resposta automática para qualquer tensão. Você pode passar dias funcionando bem e ainda assim se sentir dominado por um hábito de poucos minutos. A razão é simples. O problema não está apenas na duração, mas no significado que a repetição adquire. Cada vez que promete não fazer e faz, registra internamente que sua decisão vale menos do que o impulso. Depois de muitas quebras, a própria palavra perde peso. A pessoa continua inteligente, capaz e consciente, porém se aproxima de uma escolha importante já esperando ceder. Esse enfraquecimento da confiança pessoal costuma produzir duas reações. Uma delas é a dureza. Você se xinga, exagera o fracasso e tenta provocar mudança por humilhação. A outra é a desculpa. Minimiza o padrão para não encarar o desconforto de mudá-lo. Nenhuma ajuda. A agressão interna aumenta a tensão que alimenta o hábito. A condescendência preserva o circuito. Entre as duas, existe uma posição mais firme. Olhar o comportamento sem maquiagem e sem crueldade. O estoicismo chama a atenção para o uso que fazemos das impressões. Um impulso aparece como uma ordem, mas é apenas uma impressão acompanhada de urgência. A mente diz que você precisa verificar o telefone, comer, comprar, fumar, responder com raiva ou evitar a tarefa. O corpo acrescenta inquietação. Mesmo assim, ainda existe um intervalo entre sentir e agir. Talvez seja curto, às vezes quase imperceptível, porém pode ser treinado. Nesse espaço mora a sua liberdade prática. Considere uma noite comum. Você pretende dormir cedo, mas pega o celular por 5 minutos. Um vídeo leva a outro. A luz permanece acesa, o relógio avança. Na manhã seguinte, o cansaço reduz sua concentração, aumenta a irritabilidade e torna mais provável buscar café, açúcar ou novas distrações. O hábito original não ficou restrito à noite. Ele alterou as condições do dia seguinte. Com isso, cada consequência gera um desconforto que pede outro alívio rápido. A solução começa ao abandonar a pergunta vaga: como acabo com todos os meus maus hábitos? Escolha o padrão que mais corrói sua confiança, não necessariamente o mais vergonhoso, e sim aquele que se repete apesar de uma decisão clara. Dê-lhe um nome concreto. Uso excessivo de internet é amplo demais. Levar o celular para a cama e rolar a tela depois de apagar a luz já pode ser observado. Comer mal não orienta nenhuma mudança. Pedir comida por impulso quando chego cansado aponta para um momento específico.
Dar precisão ao problema reduz o poder da confusão. Quando recebe contorno, ele deixa de parecer uma falha total de caráter. Você não é uma pessoa sem disciplina em todas as áreas. Existe uma sequência particular que precisa ser interrompida. Essa distinção preserva a dignidade sem negar a responsabilidade. Durante os próximos dias, não tente provar força heróica. Observe. Registre quando o impulso surge, onde você está, o que aconteceu antes, qual emoção aparece e que recompensa espera receber. Preste atenção também ao que sente depois. Alívio, vergonha, sono, vazio, irritação, perda de tempo ou arrependimento não são detalhes. Formam um mapa completo do ciclo. Esse levantamento não serve para criar uma desculpa sofisticada. Sua função é substituir a acusação genérica por conhecimento utilizável. Marco Aurélio escrevia para recordar a si mesmo como desejava agir em meio às pressões do poder. Você pode usar a escrita com o mesmo propósito: tornar visível aquilo que a repetição tenta manter nebuloso. O primeiro compromisso, portanto, não é vencer para sempre. Consiste em parar de mentir sobre o custo. Quando você enxerga o hábito como ele realmente funciona, a sedução perde parte do brilho. Surge, então, uma possibilidade nova: cumprir uma decisão pequena e começar a reconstruir, ato por ato, a confiança na própria palavra. Capítulo 2. Por que você cede antes de decidir? A maioria das recaídas parece acontecer de repente, mas quase nunca começa no instante da ação. O caminho costuma ser preparado minutos ou horas antes. Cansaço, fome, solidão, frustração, excesso de estímulos e falta de planejamento diminuem a qualidade das escolhas. Quando o impulso finalmente aparece, você já está negociando em desvantagem. Imagine alguém que deseja parar de pedir comida por impulso. Ao longo do dia, essa pessoa pula o almoço, enfrenta reuniões, volta para casa exausta e encontra a cozinha vazia. Nesse ponto, o aplicativo não concorre com uma refeição pronta. Concorre com esforço, espera e mais decisões. Chamar a escolha de falta de força de vontade esconde o problema real. O ambiente foi organizado para a derrota. Maus hábitos prosperam quando exigimos de uma decisão tardia o trabalho que deveria ter sido feito cedo. O fumante tenta resistir enquanto conversa no local em que sempre fumou. Quem deseja reduzir compras navega sem objetivo por uma loja virtual durante uma noite ansiosa. A pessoa que quer estudar deixa o material guardado, as notificações ligadas e a tarefa mal definida. Em cada caso, o momento crítico contém estímulos favoráveis ao velho comportamento e obstáculos contra o novo. A filosofia estoica não propõe controlar o mundo inteiro. Ensina a distinguir o que pode ser governado na situação presente. Você não decide se o dia será estressante, se alguém irá irritá-lo ou se uma memória aparecerá. Contudo, pode preparar uma resposta, limitar uma exposição, sair de um ambiente, desligar uma notificação, deixar outra opção disponível e recusar a primeira negociação com o impulso. O domínio não está em impedir toda a pressão. Encontra-se em governar a parte que lhe cabe. Existe ainda um mecanismo sutil: a permissão antecipada. Antes de ceder, a mente fabrica uma narrativa que torna o ato aceitável. Hoje foi difícil, começo de verdade amanhã. Uma vez não muda nada. Já estraguei o dia mesmo. Essas frases não descrevem a realidade, funcionam como autorizações. O comportamento precisa delas porque você já conhece o custo. Sem a história, a contradição ficaria evidente. A melhor resposta não é debater longamente com cada justificativa. Discussões internas prolongadas mantêm o hábito no centro da atenção. Em vez disso, prepare uma frase curta, verdadeira e operacional. Um dia difícil não melhora com uma noite que vou lamentar. A vontade passa mesmo sem ser atendida. Um deslize não exige outro. Posso decidir de novo agora. A frase não elimina o desconforto, mas interrompe a mentira que o transforma em ordem. Outro fator é a proximidade da recompensa. Benefícios imediatos parecem maiores do que consequências futuras. 10 minutos de prazer são sentidos agora. A perda de energia de amanhã ainda é abstrata. Para corrigir essa distorção, aproxime o custo. Antes de agir,
Descreva mentalmente os próximos 30 minutos, não os próximos 10 anos. Como você ficará logo depois? Qual tarefa será adiada? Que sensação surgirá ao fechar a tela, terminar o pacote, esconder a compra ou apagar a conversa? A consequência próxima é mais difícil de romantizar. Faça também o movimento inverso com a resistência. Em vez de pensar numa vida inteira sem o hábito, observe o benefício dos próximos 10 minutos. Talvez seja a tranquilidade de ter mantido a decisão, a chance de dormir, a tarefa iniciada, o dinheiro preservado ou a conversa evitada. A mudança se torna mais acessível quando deixa de ser um juramento eterno e vira uma escolha com retorno imediato. Epicteto insistia que as coisas externas não determinam sozinhas nossa perturbação. O julgamento que fazemos participa da experiência. Aplicado aos hábitos, isso significa que o desejo não é prova de necessidade. Uma sensação pode ser intensa sem ser soberana. Você não precisa negar que quer. Basta não transformar querer em dever. No momento do impulso, experimente atrasar a ação por 10 minutos. Durante esse intervalo, mude de posição, beba água, caminhe, abra uma janela ou vá para outro cômodo. Evite ficar parado encarando a tentação, como se disciplina fosse permanecer diante dela. A mudança física ajuda a encerrar a sequência automática e permite que a intensidade caia. Depois pergunte: o que aconteceu antes de eu querer isso? Talvez a resposta seja tédio, medo, raiva, exaustão ou desejo de recompensa. Atender à necessidade real não significa atender ao hábito. Descanso pode ser necessário. Anestesia talvez não. Conexão pode fazer falta. Exposição compulsiva não a oferece. Reconhecimento é legítimo. Uma compra não resolve a insegurança que o pede. Você cede antes de decidir quando vive o dia, sem preparar o momento vulnerável. Ao reconhecer essa verdade, a mudança deixa de depender de coragem improvisada. O objetivo não é ser invencível diante de qualquer tentação, e sim construir condições nas quais a escolha certa tenha espaço para existir. Capítulo 3. O ganho escondido que mantém o ciclo. Nenhum hábito persiste apenas porque é ruim. Se continuou por tempo suficiente, oferece algum benefício, mesmo que estreito, caro ou enganoso. Identificar esse ganho é essencial, pois uma mudança que ignora a função do comportamento costuma deixar um vazio. O corpo e a mente tentarão preenchê-lo com a mesma saída ou com outra parecida. A procrastinação, por exemplo, pode proteger temporariamente contra a possibilidade de fracassar. Enquanto a tarefa não começa, o resultado permanece indefinido, e você ainda pode imaginar que seria capaz de fazer bem. Iniciar transforma a fantasia em teste, por isso a fuga entrega alívio. A conta aparece depois, na forma de pressa, culpa, trabalho inferior e perda de confiança. Reclamar também recompensa. Ela cria sensação de descarga, oferece assunto, reúne aliados e permite sentir superioridade por alguns minutos. Criticar alguém pode afastar a atenção dos próprios limites. Nas redes sociais, a comparação dolorosa ainda oferece estímulo, novidade e uma forma de escapar do silêncio. Compras impulsivas produzem antecipação. Comida em excesso pode amortecer emoções. Pornografia pode substituir por instantes o risco da intimidade real. O problema não está em reconhecer tais recompensas, mas em tratá-las como se fossem gratuitas. Uma análise honesta precisa olhar para os dois lados. Pergunte o que você ganha imediatamente e o que paga depois. Evite respostas moralistas. Sou fraco não explica nada. Recebo alívio do medo de começar e pago com ansiedade na última hora, já revela o mecanismo. Sinto excitação ao comprar e depois enfrento culpa e aperto financeiro, mostra a troca. Evito uma conversa difícil, mas prolonga-se o conflito, aponta o preço da omissão. Ao colocar ganho e custo na mesma imagem, você retira do hábito a vantagem de apresentar apenas a primeira metade da história. A tentação sempre faz propaganda do alívio e esconde a cobrança. Seu trabalho é lembrar o contrato completo. Existe um custo ainda mais profundo: o estreitamento da vida.
Quanto mais uma única estratégia é usada para lidar com emoções diferentes, menos recursos você desenvolve. Se toda a ansiedade leva à tela, você não aprende a suportar incerteza. Quando o tédio sempre termina em comida, a capacidade de permanecer em repouso diminui. Caso a frustração resulte em agressividade, conversas difíceis nunca amadurecem. O hábito não apenas causa um dano, impede o nascimento de uma habilidade. É nesse ponto que a ideia de virtude se torna prática. Para os estoicos, virtude não era uma aparência moral nem uma coleção de frases elevadas. Tratava-se de viver de acordo com razão, coragem, justiça e moderação. Diante de um impulso, essas qualidades podem ser traduzidas em perguntas simples. O que é verdadeiro nesta situação? Qual desconforto preciso enfrentar? Quem será afetado pela minha escolha? Quanto é suficiente? A resposta raramente vem como emoção agradável. Às vezes, agir com moderação significa terminar a noite sem a descarga desejada. Coragem pode ser abrir um documento e produzir uma primeira página imperfeita. Justiça talvez exija interromper uma crítica que alimentaria o grupo. Razão pode levar você a dormir quando a mente pede mais estímulo. A escolha virtuosa não é abstrata. Aparece em comportamentos observáveis. Para substituir o hábito, descubra a necessidade sob o ganho escondido. Se busca descanso, escolha uma forma que realmente restaure. Quando precisa de estímulo, use movimento, música, conversa ou uma tarefa curta. Se deseja conexão, envie uma mensagem honesta a alguém em vez de consumir vidas alheias. Caso esteja evitando medo, reduza a tarefa até que seja possível começar. A alternativa não precisa oferecer a mesma intensidade. Deve cumprir a função sem cobrar o mesmo preço. Talvez você perceba que certas necessidades não podem ser resolvidas rapidamente. Solidão profunda, exaustão crônica, conflito familiar, sofrimento psíquico e dependência química exigem apoio, tempo e, em alguns casos, cuidado profissional. Reconhecer isso não diminui sua responsabilidade. Ao contrário, impede que a ideia de autocontrole seja usada para negar a complexidade da situação. Escolha agora um hábito e complete 3 frases por escrito. Antes de fazer, normalmente sinto. Ao fazer, recebo. Depois, pago com. Em seguida, acrescente, a necessidade real parece ser. Essa sequência transforma uma batalha nebulosa em diagnóstico. O objetivo não é demonizar o prazer. A vida sem prazer seria pobre e rígida. O problema surge quando uma recompensa rápida passa a governar decisões contrárias aos seus valores. Moderação não é recusar tudo. Consiste em não entregar a direção da vida ao que oferece apenas alívio imediato. Quando o ganho escondido é visto, você pode negociar com a necessidade em vez de obedecer ao ritual. A vontade deixa de ser um monstro misterioso. Torna-se um sinal, às vezes legítimo, transmitido por uma estratégia inadequada. Nesse momento, a mudança ganha inteligência. Não se limita a arrancar um comportamento, mas começa a construir uma resposta melhor. Capítulo 4. A pausa que devolve o comando. Entre o gatilho e a ação, existe um momento em que o hábito tenta apagar todas as alternativas. A vontade parece urgente, a justificativa surge pronta e o corpo se orienta para a sequência conhecida. Quem espera sentir calma antes de resistir, perde esse instante. A pausa eficaz não é ausência de desconforto. É uma ação executada enquanto o desconforto ainda está presente. Comece distinguindo impulso de decisão. O impulso é uma onda de energia, sensação e pensamento. A decisão é o ato ao qual você dá consentimento. Os dois podem acontecer quase juntos, mas não são a mesma coisa. Sentir vontade de abrir uma rede social não obriga sua mão a tocar no ícone. Imaginar uma resposta agressiva não exige enviar LA. Desejar açúcar, nicotina, uma compra ou mais um episódio não transforma o objeto em necessidade imediata. Para tornar essa distinção concreta, dê nome ao que ocorre. Em vez de dizer, preciso fazer isso, formule, estou sentindo um impulso para fazer isso. A mudança parece pequena, porém altera sua posição. Na primeira frase, você aparece como alguém submetido a uma ordem. Já na segunda,
torna-se observador de um evento interno. O desejo continua real, mas deixa de definir o próximo movimento. A seguir, adie a resposta. 10 minutos costumam ser suficientes para quebrar parte do automatismo. Em situações intensas, comece com 2. O objetivo do atraso não é esperar passivamente, contando segundos diante da tentação. Use o intervalo para mudar o contexto. Levante-se, lave o rosto, caminhe até outro espaço, feche a página, coloque o cartão longe, retire o alimento da vista ou envie uma mensagem a alguém confiável. O corpo precisa receber um sinal de que a sequência foi interrompida. Respirar de forma mais lenta também pode ajudar, não como ritual mágico, mas porque reduz a velocidade da reação. Faça uma expiração um pouco mais longa do que a inspiração e observe onde a urgência se manifesta: mandíbula, peito, estômago, mãos, garganta. Nomear sensações específicas impede que tudo seja resumido na frase "não aguento". Você está aguentando naquele exato momento, apenas não está gostando. Marco Aurélio escrevia lembretes para retornar ao que dependia de sua conduta presente. Essa prática pode ser adaptada sem solenidade. Deixe uma frase visível no lugar do hábito. Não preciso resolver minha vida agora. Só não vou piorar os próximos 10 minutos. Outra opção é perguntar: qual ação ainda estará de acordo comigo quando este impulso passar? A questão aproxima a pessoa que você deseja ser da decisão atual. A pausa precisa ser treinada em situações pequenas. Caso tente inaugurá-la apenas diante do gatilho mais poderoso, o mecanismo será frágil. Pratique antes de responder a uma notificação, pegar um doce, interromper alguém ou abrir uma aba sem propósito. Conte 3 respirações e escolha deliberadamente. Esses ensaios constroem familiaridade com a sensação de não obedecer imediatamente. Também vale observar a curva do desejo. Muitos impulsos crescem, atingem um pico e depois diminuem, mesmo quando não são atendidos. Enquanto você acredita que a intensidade aumentará para sempre, ceder parece uma forma de sobrevivência. Ao acompanhar a onda algumas vezes, aprende que urgência não significa permanência. O desconforto tem movimento. Não transforme a pausa em teste de pureza. Talvez depois de 10 minutos, você ainda escolha o velho comportamento. Mesmo assim, registre o que ocorreu. Qual justificativa venceu? Que alternativa faltou? Quanto a vontade diminuiu? Informação obtida sem auto-engano melhora a próxima resposta. A prática só fracassa quando você usa o resultado para abandonar a observação. Em hábitos de maior risco, a pausa deve incluir barreiras externas e apoio. Dependência de álcool, drogas, jogo ou comportamentos que colocam a integridade em perigo não precisa ser enfrentada como duelo privado. Procurar tratamento, grupos de apoio, acompanhamento médico ou psicológico é uma forma de razão aplicada. Autonomia não significa isolamento. Para hábitos cotidianos, crie um protocolo simples de 3 movimentos: nomear, afastar, substituir. Nomeie o impulso sem dramatizar. Afaste-se do gatilho físico ou digital. Substitua a ação por algo curto que cumpra parte da necessidade. Quando a sequência estiver definida de antemão, você não dependerá de criatividade no pior momento. A facilidade prometida pela mudança não vem de tornar o desejo inexistente. Surge quando a resposta já está preparada e o ambiente ajuda a executá-la. Cada pausa bem usada envia uma mensagem nova. Sua vontade pode falar sem governar. Com repetição, o intervalo deixa de parecer vazio e passa a ser reconhecido como o lugar onde você recupera o comando. Capítulo 5. O ambiente decide antes de você. Há pessoas que tentam abandonar um hábito, mantendo todos os convites para repeti-lo ao alcance da mão. Conservam alimentos tentadores sobre a mesa, notificações ativas, cartões salvos, cigarros na gaveta, aplicativos abertos e horários sem plano. Depois, interpretam cada queda como prova de fraqueza moral. Essa leitura ignora uma verdade prática. Objetos, lugares e rotinas participam das decisões. O ambiente não elimina a responsabilidade, mas altera o esforço necessário para exercer Olá. Uma escolha que exige 20 passos perde para outra disponível em 2.
Se o celular dorme ao lado do travesseiro, verificar a tela demanda quase nada. Caso esteja carregando fora do quarto, levantar-se, caminhar e acender a luz criam tempo para reconsiderar. Pequenos atritos mudam comportamentos porque interrompem a fluidez do automático. Use essa lógica em duas direções. Dificulte o hábito que deseja enfraquecer e facilite a alternativa que quer fortalecer. Remova senhas salvas de lojas, desative alertas, bloqueie horários, não estoque o que costuma consumir sem controle. Leve apenas o dinheiro necessário. Escolha caminhos que evitem certos lugares. Ao mesmo tempo, deixe água visível, prepare uma refeição, abra o material de estudo, separe a roupa de exercício, mantenha um livro perto da cama ou coloque uma lista de tarefas reduzida sobre a mesa. Algumas pessoas resistem a esse método porque querem provar que conseguem conviver com a tentação. Porém, caráter não se mede pelo número de batalhas desnecessárias que você cria. Marco Aurélio não precisava testar diariamente se seria corrompido por todas as possibilidades do poder. A disciplina também se manifesta em escolher quais influências merecem proximidade. Relações e ambientes sociais têm efeito semelhante. Se toda reunião com um grupo gira em torno do comportamento que você deseja abandonar, permanecer nas mesmas condições exige resistência contínua. Talvez não seja necessário romper vínculos, mas mudar horários, locais, duração dos encontros ou assuntos. Em outros casos, afastar-se é a única medida coerente. Você não controla a escolha dos demais, controla a exposição que aceita. O mundo digital merece atenção especial porque foi desenhado para reduzir atritos. Um toque entrega entretenimento, compra, comida, pornografia, jogo, aprovação e novidade. A velocidade impede que a intenção amadureça. Para recuperar escolha, introduza lentidão de propósito. Saia das contas, apague atalhos, use bloqueadores, deixe o aparelho em escala de cinza, estabeleça locais sem tela e determine um horário de encerramento. Nenhuma dessas medidas resolve o vazio que o uso preenchia, mas todas devolvem tempo à decisão. Faça uma inspeção do espaço em que o hábito costuma ocorrer. Observe como se fosse a casa de outra pessoa. Que objetos funcionam como lembretes? Qual é o primeiro passo da sequência? Onde a alternativa deveria estar? Que horário concentra mais risco? A análise precisa ser concreta. Minha casa me faz comer mal, não ajuda. Chego às 8, encontro biscoitos visíveis e nada pronto para jantar permite intervenção. Em seguida, desenhe o caminho desejado. Ao chegar, talvez você beba água, aqueça uma refeição já preparada e coloque o celular para carregar longe da mesa. O novo roteiro não deve ser perfeito, precisa ser fácil de iniciar. Quando existe uma primeira ação clara, a mente enfrenta menos decisões. O mesmo vale para trabalho. A procrastinação costuma começar antes da distração, no momento em que a tarefa parece grande e indefinida. Deixe preparado o próximo passo observável. Abrir o arquivo, revisar o primeiro parágrafo, resolver uma questão, responder a uma mensagem, fechar todas as abas desnecessárias e colocar um cronômetro de 15 minutos pode ser mais eficaz do que esperar concentração espontânea. Mudar o ambiente também inclui proteger estados físicos. Sono insuficiente, fome prolongada e exaustão reduzem tolerância ao desconforto. Você não será capaz de controlar todas as noites ou todos os dias. Porém, pode parar de tratar necessidades básicas como detalhes. Dormir, comer de modo regular, movimentar-se e reservar períodos sem estímulo não são recompensas depois da disciplina. Formam parte da infraestrutura que a sustenta. É provável que algum gatilho permaneça. O objetivo não é criar uma bolha estéril, e sim retirar estímulos evitáveis enquanto a nova resposta ganha força. Mais tarde, certas exposições poderão ser retomadas com segurança. Outras não oferecem benefício que justifique o risco. Escolha hoje uma alteração ambiental que possa ser concluída em menos de 15 minutos. Não faça uma reforma geral. Retire um acesso, prepare uma alternativa, mude um objeto de lugar ou comunique um limite. A simplicidade importa porque o ambiente transformado continua trabalhando mesmo quando a motivação cai. Quando você organiza o espaço a favor de seus valores,
Deixa de exigir que cada escolha seja um ato heróico. A disciplina passa a ser incorporada ao caminho. Em vez de lutar 100 vezes por dia, decide uma vez como deseja viver e permite que essa decisão continue presente nas condições ao redor. Capítulo 6. A estratégia da escolha mínima. Um dos erros mais comuns na mudança de hábitos é começar com uma promessa grande demais. A pessoa decide treinar todos os dias, nunca mais comer açúcar, estudar 3 horas, acordar antes do amanhecer ou abandonar de uma vez um comportamento mantido durante anos. O entusiasmo inicial produz uma ruptura breve. Quando a energia diminui, o plano se torna pesado e a recaída parece confirmar incapacidade. A escolha mínima segue outra lógica. Em vez de perguntar qual seria a versão ideal da mudança, define a menor ação que preserva a direção correta. Para estudar, pode ser abrir o material e trabalhar por 5 minutos. Diante da vontade de comprar, esperar 24 horas. Para reduzir o uso noturno do telefone, deixá-lo fora da cama durante a primeira meia hora. Se o padrão é reclamar, interromper uma frase antes de buscar uma segunda pessoa para validar, LA. Pequeno não significa irrelevante. Uma ação curta altera a identidade e informação porque produz evidência. Você disse que faria e fez. Essa experiência vale mais do que uma promessa intensa sem continuidade. A confiança pessoal retorna quando a palavra dada deixa de ser uma hipótese. Os estoicos valorizavam a prática diária porque caráter não aparece pronto no momento da crise. Ele é moldado em decisões comuns. A moderação diante de um grande desejo começa no modo como você responde a vontades menores. Coragem para enfrentar uma tarefa difícil cresce quando aprende a iniciar sem negociar tanto. Não há glamour nesse processo, apenas repetição consciente. Para criar uma escolha mínima, estabeleça um comportamento claro, um contexto e um limite. Vou usar menos o celular, não informa quando nem como. Às 10 da noite colocarei o aparelho para carregar na sala, define uma ação. Vou parar de procrastinar, é uma intenção. Depois do café, abrirei o relatório e trabalharei por 10 minutos. Cria um início observável. O limite protege contra o perfeccionismo. Se o compromisso é 10 minutos, você pode continuar quando houver disposição, mas não precisa. Cumprir o mínimo encerra o debate sobre sucesso. Essa regra evita que um dia apertado seja interpretado como licença para abandonar tudo. A escolha mínima também serve durante uma recaída. Suponha que você passou 2 horas em uma distração. A mente oferece 2 narrativas. Já perdi o dia, ou preciso compensar com uma sessão exaustiva. Ambas aumentam o risco. Uma terceira resposta seria fazer agora a menor ação de retorno, fechar a página, arrumar a mesa e trabalhar 5 minutos. O dia não será perfeito, porém a direção muda imediatamente. Use um registro simples para acompanhar essa prática. Marque apenas se realizou a ação combinada. Evite transformar o controle em outra obsessão, com dezenas de métricas e julgamentos. O objetivo é criar visibilidade. Depois de uma semana, observe em quais contextos o mínimo foi fácil, onde falhou e o que precisa ser ajustado. Não aumente a meta apenas porque os primeiros dias foram bons. A pressa por provar progresso costuma destruir o ritmo. Mantenha o compromisso até que sua execução exija pouca discussão interna. Só então acrescente duração, frequência ou dificuldade. Crescimento sustentável parece lento quando visto de perto, mas evita os longos recomeços causados por planos extremos. Há hábitos, contudo, em que reduzir um pouco não é seguro ou adequado. Certas dependências, comportamentos violentos e situações que ameaçam saúde ou integridade exigem interrupção clara e suporte especializado. A ideia da escolha mínima, nesses casos, pode ser aplicada ao próximo passo de proteção: ligar para um serviço, falar com alguém, retirar-se do ambiente ou comparecer a uma consulta. Não deve servir como desculpa para manter perigo. Em padrões cotidianos, associe a nova ação a algo que já acontece. Depois de escovar os dentes, deixe o telefone fora do quarto. Ao terminar o almoço, caminhe 5 minutos em vez de seguir para o local do cigarro. Quando sentir vontade de reclamar, faça uma pergunta antes de emitir opinião.
Após abrir o computador, inicie a tarefa principal antes do e-mail. O acontecimento existente funciona como ponte. Prepare também uma versão de emergência. Em dias bons, você realiza a ação completa. Nos difíceis, cumpre um formato reduzido. Ler 10 páginas pode virar uma, caminhar meia hora pode se tornar 5 minutos. Cozinhar uma refeição elaborada pode ser substituído por uma opção simples e adequada. Essa versão de emergência impede que dificuldade seja confundida com abandono. A facilidade cresce quando o início perde tamanho. Em vez de enfrentar a vida inteira sem o hábito, você enfrenta o próximo gesto. Cada cumprimento reduz a distância entre intenção e comportamento. Aos poucos a pergunta muda. Já não é: será que consigo me transformar? Mas, qual é a menor escolha coerente que posso executar agora? Essa pergunta devolve a mudança ao único tempo em que ela pode acontecer: o presente. Capítulo 7. Quando o hábito entra nos relacionamentos. Alguns maus hábitos parecem privados, mas quase sempre atravessam a porta e alcançam outras pessoas. A irritação acumulada vira resposta áspera. O uso constante do telefone transforma a presença em ausência. A procrastinação transfere urgência para colegas e familiares. Gastos escondidos quebram acordos. Reclamações repetidas tornam qualquer convivência pesada. Mesmo quando ninguém conhece o comportamento completo, sente seus efeitos. Essa dimensão costuma ser ignorada porque o hábito oferece uma linguagem centrada em quem o pratica. É meu jeito de relaxar. Não estou prejudicando ninguém. Eu resolvo depois. Entretanto, relações são construídas por previsibilidade, atenção e confiança. Quando uma pessoa nunca sabe se sua promessa será cumprida, começa a se proteger. Pode cobrar mais, acreditar menos, assumir tarefas que não lhe cabem ou afastar-se para não ser decepcionada. Reconhecer esse impacto não significa usar culpa como chicote. A culpa difusa diz que você é ruim. A responsabilidade identifica um dano e pergunta o que deve ser reparado. Uma paralisa ou provoca defesa. Já a outra pede verdade, ação e mudança observável. Considere o hábito de responder com agressividade quando se sente contrariado. Depois do conflito, talvez você explique que estava cansado, que o outro começou ou que não teve intenção. Essas informações podem ser verdadeiras, porém, não apagam o efeito. O ponto sob seu controle não é o comportamento alheio, nem o fato de ter sentido raiva. É a maneira de conduzir a resposta. Uma pausa, a saída temporária do ambiente e uma frase como: não consigo conversar bem agora, volto em 20 minutos, protegem mais do que um pedido de desculpas repetido depois da explosão. No caso da crítica, existe um exercício estoico especialmente útil. Antes de apontar o defeito de alguém, procure a versão do mesmo problema em sua própria conduta. Não se trata de concluir que toda crítica é injusta. O objetivo é retirar o prazer da superioridade e restaurar proporção. Talvez a outra pessoa seja desorganizada. Enquanto você adia conversas difíceis, pode ser que ela busque atenção de modo excessivo, mas você também dependa de validação, apenas por outro caminho. Essa comparação torna a fala mais precisa e menos cruel. Há também hábitos compartilhados. Um casal pode gastar além do que pode, alimentar-se de forma desordenada, passar noites inteiras diante de telas ou transformar toda a conversa em queixa. Nesses casos, a mudança de um membro altera o equilíbrio da relação. O outro talvez se sinta julgado, abandonado ou ameaçado, mesmo sem admitir. Por isso, comunique a decisão sem sermão. Diga o que você fará, por que precisa fazer e qual apoio seria útil. Evite exigir que todos mudem no mesmo ritmo. Limites claros ajudam mais do que vigilância. Não vou mais comprar isso para deixar em casa. É um limite sobre sua conduta. Você está proibido de comer na minha frente e tenta controlar o outro. Durante o jantar deixarei meu celular em outro cômodo, cria exemplo. Ninguém pode tocar no telefone, impõe uma regra que talvez não tenha sido acordada. A distinção preserva a autonomia e reduz conflitos desnecessários. Quando o hábito envolveu mentira, segredo ou quebra de confiança, palavras de arrependimento são apenas o começo. A reparação exige aceitar perguntas.
admitir consequências e sustentar transparência por tempo suficiente. Não pressione a pessoa ferida a acreditar rapidamente. O fato de você estar mudando não obriga ninguém a apagar o passado no seu calendário. Também é importante escolher com quem dividir a luta. Nem todo conhecido merece acesso à sua vulnerabilidade, mas enfrentar tudo sozinho favorece o segredo. Procure alguém capaz de ouvir sem transformar sua dificuldade em espetáculo. Explique o padrão, o gatilho principal e a ajuda concreta de que precisa. Responsabilização não é terceirização. A outra pessoa pode apoiar e testemunhar, porém não pode escolher por você. Seu compromisso precisa continuar, mesmo quando ninguém observa. Repare ainda nos comportamentos positivos que o hábito substituiu. Horas de tela talvez tenham tomado conversas, brincadeiras, sono ou intimidade. A reclamação pode ter ocupado o lugar da curiosidade. Procrastinar roubou tranquilidade coletiva. Eliminar o padrão sem recuperar esses espaços deixará a relação apenas menos ruim. O objetivo mais alto é devolver presença, confiabilidade e cuidado. Escolha uma consequência relacional do seu hábito e faça uma reparação específica nesta semana. Termine uma tarefa prometida. Reconheça um dano sem justificar. Estabeleça um limite ou ofereça atenção inteira durante uma conversa. Não anuncie uma transformação grandiosa. Entregue uma evidência pequena. A mudança se torna mais firme quando deixa de ser apenas uma tentativa de sentir-se melhor e passa a incluir a forma como você deseja tratar os outros. Caráter aparece no encontro entre liberdade pessoal e responsabilidade compartilhada. Nesse território, abandonar um mau hábito não é perder uma fonte de prazer. É recuperar a capacidade de estar presente sem fazer alguém pagar pela sua fuga. Capítulo 8. A recaída sem a prisão da culpa. Em algum momento, a mudança será testada. Talvez você repita o comportamento depois de uma semana consistente, volte ao ambiente que havia evitado, ou ceda, justamente quando acreditava estar seguro. O deslize pode durar minutos. A interpretação que vem depois decide se ele termina ali ou se transforma em retorno completo ao padrão. A mente costuma reagir de modo absoluto. Estraguei tudo. Nunca vou mudar. Esses dias não valeram nada. Essa lógica trata progresso como objeto frágil, destruído por um único erro. Depois de aceitar tal conclusão, continuar o hábito parece coerente. Se o dia já foi perdido, por que parar agora? A culpa cria então uma segunda queda. Primeiro você cede ao impulso. Depois, cede à narrativa de incapacidade. Uma recaída não deve ser minimizada. Ela contém informação e, em certos casos, riscos sérios. Contudo, não possui o poder de apagar escolhas anteriores nem de determinar a próxima. O que aconteceu está fora do alcance. A resposta presente ainda depende de você. Essa é uma aplicação direta da dicotomia do controle, sem frases bonitas e sem negação. O primeiro passo é interromper o mais cedo possível. Não espere a manhã seguinte, a segunda-feira ou o começo do mês. Feche a tela, descarte o restante, saia do local, cancele a continuação, peça ajuda. 5 minutos de retorno têm mais valor do que horas de autopunição. A recuperação começa na primeira ação diferente, não no momento em que você volta a se sentir digno. Depois, descreva o episódio com precisão. Que horas eram? Onde estava? O que sentia? Qual regra foi flexibilizada? Havia cansaço, álcool, conflito, dinheiro disponível, acesso fácil ou companhia específica? Qual pensamento autorizou a ação? Evite o resumo. Perdi o controle, porque ele esconde os pontos em que o processo poderia ter sido alterado. Talvez a falha tenha começado 2 dias antes, com sono insuficiente. Pode ter surgido quando você guardou novamente o aplicativo, aceitou um convite arriscado ou deixou de preparar a refeição. Em outras situações, uma emoção inesperada encontrou um plano incompleto. O objetivo da análise não é descobrir uma causa perfeita, e sim identificar a próxima barreira útil. Faça uma correção proporcional. Se o gatilho foi acesso, remova-o. Caso tenha sido isolamento, informe alguém. Quando a meta estava grande demais, retorne à escolha mínima. Se o ambiente é incompatível com a mudança, afaste-se.
O erro precisa produzir ajuste, não apenas remorso. A autocompaixão verdadeira não diz que nada aconteceu. Ela reconhece que um ser humano pode falhar sem perder a obrigação de cuidar de si. Firmeza e respeito não são opostos. Você pode dizer: essa escolha me prejudicou e não vou continuar me punindo com outra escolha igual. Essa frase assume o dano e recusa a espiral. Epicteto comparava a mente perturbada à água agitada. Quando o movimento diminui, aquilo que parecia deformado volta a ser visto com clareza. A imagem ajuda a compreender por que decisões tomadas no auge da culpa costumam ser ruins. Promessas extremas, confissões impulsivas e castigos severos dão sensação de controle, mas raramente constroem estabilidade. Primeiro acalme a agitação. Depois, faça a correção necessária. Crie um plano de recaída antes que ela ocorra. Defina quem será contatado, qual acesso será removido, que ação de cuidado vem em seguida e como você retomará o mínimo no mesmo dia. Preparar esse protocolo não é esperar fracassar. Significa reconhecer que mudanças reais atravessam momentos imperfeitos. Em hábitos relacionados a substâncias, jogo, compulsões intensas ou risco físico, uma recaída pode exigir atendimento imediato. Nesses casos, não confie apenas em reflexão pessoal. Acione o suporte profissional ou comunitário já estabelecido. A segurança vem antes do orgulho. Observe também a diferença entre deslize e abandono. Um deslize é um evento limitado. Abandono é a decisão, explícita ou silenciosa, de parar de retornar. Você não controla a ausência total de erros. Porém, pode reduzir drasticamente o tempo entre cair e levantar. Esse intervalo é uma medida mais honesta de maturidade do que uma sequência perfeita. Ao final da análise, registre 3 linhas. O que aconteceu sem desculpas. O que aprendi sem humilhação. O que farei nas próximas 24 horas. Depois execute a última linha. O aprendizado só se completa quando entra no ambiente e no comportamento. Sua confiança não será restaurada porque nunca mais falhou. Ela crescerá quando você comprovar que um erro não consegue sequestrar todo o caminho. A pessoa forte não é aquela que mantém uma imagem impecável. É quem retorna à razão antes que a vergonha transforme uma escolha ruim em identidade. Capítulo 9. Substituir é mais eficaz do que apenas proibir. Quando você remove um hábito, libera tempo, energia e uma função emocional. Se esse espaço permanecer vazio, a antiga resposta continuará parecendo necessária. Por isso, ordens negativas como não olhar, não comer, não comprar ou não reclamar têm alcance limitado. Elas dizem o que deve parar, mas não orientam o que fazer no momento em que a necessidade aparece. Uma boa substituição não é escolhida por ser saudável em abstrato. Precisa competir com o hábito nas condições reais. Se a recompensa procurada é alívio rápido, uma alternativa que exige 40 minutos de preparação terá pouca chance numa noite cansada. Caso o gatilho seja ansiedade durante o trabalho, uma atividade disponível apenas no fim de semana não resolve o instante crítico. Comece pela função. Para estimulação, use uma caminhada curta, música, banho, alongamento ou mudança de tarefa. Quando a necessidade for descanso, experimente deitar sem tela, respirar, reduzir luz, fazer algo manual ou simplesmente permanecer alguns minutos em silêncio. Se procura conexão, fale com uma pessoa, participe de um grupo ou esteja em um lugar compartilhado. Diante do medo de começar, divida a tarefa até encontrar uma ação quase ridiculamente simples. A substituição deve ser preparada antes. Uma lista de possibilidades criada durante a urgência vira mais uma decisão cansativa. Escolha 2 ou 3 respostas para o seu gatilho principal e deixe os recursos acessíveis. Quem deseja evitar pedidos impulsivos pode manter refeições simples disponíveis. A pessoa que quer sair das redes à noite talvez deixe um livro, um caderno ou um aparelho de áudio perto do local onde costuma sentar. Para interromper críticas, pode preparar uma pergunta genuína sobre a situação. Não exija que a nova ação produza a mesma intensidade de prazer. Parte do processo consiste em reaprender a tolerar recompensas mais suaves. O hábito antigo pode oferecer um pico rápido. A alternativa
entrega estabilidade, descanso real ou respeito próprio. No começo, essa diferença parece perda. Com o tempo, a sensibilidade muda e experiências menos intensas voltam a ter valor. Há um cuidado importante. Uma substituição pode se tornar novo problema. Trocar cigarro por comida constante, compras por jogos, redes sociais por vídeos intermináveis ou trabalho excessivo por exercício compulsivo mantém a estrutura de fuga. Pergunte se a nova resposta amplia sua liberdade ou apenas muda o objeto. Uma alternativa saudável permite parar. Não exige segredo, não invade outras áreas e não cobra um preço crescente. Alguns hábitos contêm componentes físicos que pedem orientação específica. Dependência de nicotina, álcool e outras substâncias pode envolver abstinência, risco médico e tratamentos comprovados. Nessa situação, substituição comportamental continua útil, mas não deve ocupar o lugar de avaliação profissional. Procurar recursos adequados é uma decisão racional, não sinal de inferioridade. Recompensas conscientes também ajudam. Depois de cumprir a escolha combinada, reconheça o resultado. Não precisa oferecer um prêmio extravagante. Marcar o registro, tomar um café com atenção, ouvir uma música, descansar ou compartilhar o progresso já reforça a nova sequência. O ponto é permitir que o cérebro associe resistência não apenas à privação, mas a uma experiência de conclusão. Considere o hábito de reclamar ao chegar em casa. O gatilho pode ser tensão acumulada. A recompensa, descarga e atenção. Uma substituição possível seria avisar que precisa de 10 minutos para se recompor, caminhar, tomar banho e depois contar o problema de forma objetiva, incluindo o que pretende fazer. A emoção não é reprimida, apenas deixa de ser despejada sobre quem está próximo. Para a procrastinação, o gatilho costuma ser uma tarefa ambígua. O ganho, alívio. Substitua a fuga por um ritual de abertura. Definir o próximo passo, ajustar um cronômetro curto e trabalhar até o sinal. Ao final, decida conscientemente continuar ou parar. A nova recompensa é a redução da incerteza e a prova de movimento. No uso compulsivo de telas, experimente separar necessidades que antes estavam misturadas. Informação pode ser obtida em horário definido. Contato social merece conversa direta. Entretenimento pode ter começo e fim escolhidos. Descanso precisa acontecer sem o fluxo infinito de novidade. Quando tudo é buscado no mesmo aparelho, o limite de uma função é invadido pelas outras. Teste cada substituição por alguns dias e avalie 3 critérios. Foi fácil iniciar? Atendeu parte da necessidade e reduziu o custo posterior? Se falhou, ajuste sem abandonar o princípio. Talvez a resposta seja boa, mas esteja distante. Talvez o horário seja inadequado. Possivelmente, a necessidade foi identificada de modo errado. Proibir deixa um buraco. A substituição constrói uma passagem. Ao repetir uma resposta menos destrutiva no mesmo ponto da rotina, você ensina ao corpo e à mente que desconforto não precisa terminar no velho ritual. A liberdade cresce quando existem caminhos reais, não quando você permanece diante de uma porta fechada, tentando não tocá-la. Capítulo 10. Proteger a mudança nos dias comuns. Muitos planos são construídos para o dia ideal. Pressupõem sono suficiente, agenda organizada, disposição alta e ausência de conflitos. Como esse cenário não se mantém, o hábito retorna quando a rotina aperta. Uma transformação confiável precisa funcionar sobretudo nos dias comuns, aqueles em que nada parece grave, mas você está cansado o bastante para negociar. Proteção começa com previsão. Observe quais horários, lugares e estados aumentam o risco. Talvez a vontade apareça no fim da tarde, depois de uma discussão, ao receber dinheiro, quando fica sozinho ou ao concluir uma tarefa difícil. Esses padrões não determinam a escolha, indicam onde colocar apoio. Um plano específico supera uma intenção genérica. Quando eu chegar exausto, aquecerei a refeição preparada antes de abrir qualquer aplicativo. Use decisões antecipadas para reduzir debates. Defina previamente quanto tempo ficará numa plataforma, qual valor pode gastar
Em que horário encerra o trabalho ou que ambientes evitará. A regra precisa ser simples o bastante para ser lembrada sob pressão. Quanto mais exceções contém, mais espaço oferece à racionalização. Ainda assim, rigidez excessiva pode quebrar o sistema. Uma rotina protegida não depende de perfeição. Ela distingue princípios de formatos. O princípio talvez seja dormir com qualidade. O formato habitual é estar na cama às 10h30. Se uma obrigação altera o horário, você preserva o princípio reduzindo estímulos e retomando o ritmo na noite seguinte. Tratar qualquer desvio como desastre favorece abandono. Os dias de celebração merecem plano próprio. Férias, festas, pagamentos, conquistas e fins de semana costumam ser apresentados pela mente como territórios sem consequência. Eu mereço pode justificar uma escolha legítima ou abrir uma sequência que você conhece bem. Antes do evento, decida o que será prazer consciente e onde está o limite. Moderação permite desfrutar sem transformar recompensa em ressaca moral. Também proteja a mudança do excesso de confiança. Depois de algum progresso, surge a ideia de que o hábito foi vencido e certas barreiras já não são necessárias. O aplicativo volta ao telefone, o cartão retorna à carteira, o encontro arriscado parece inofensivo. Às vezes, essa exposição faz parte do crescimento. Em outras, é apenas a antiga negociação usando uma voz mais elegante. Pergunte que benefício real existe em retirar a proteção agora. Um sistema semanal de revisão ajuda a manter lucidez. Reserve 15 minutos para observar frequência dos impulsos, situações de risco, escolhas bem-sucedidas e ajustes necessários. Não transforme a revisão em tribunal. Seu propósito é perceber tendências antes que se tornem crises. Se 3 noites consecutivas terminaram em tela, a solução pode ser agir na quarta tarde, não esperar uma semana inteira de culpa. Inclua no exame as condições básicas. Como anda o sono? A alimentação regular? Você está acumulando tarefas, ressentimentos ou isolamento? Um hábito antigo costuma aproveitar desequilíbrios que parecem não ter relação direta com ele. Cuidar dessas bases reduz a necessidade de alívio emergencial. Mantenha ainda uma rede mínima de apoio. Não é preciso relatar cada vontade, mas alguém deve saber o que você está construindo. Em fases difíceis, uma conversa antecipada evita que o segredo cresça. Para dependências graves, a rede precisa incluir profissionais e serviços adequados. Amigos não substituem tratamento, embora possam favorecer sua continuidade. A rotina de proteção deve conter prazer legítimo. Um plano composto apenas por proibições cria sensação de vida suspensa. Escolha atividades que tragam descanso, curiosidade, movimento, convivência e beleza, sem reproduzir a compulsão. O objetivo não é viver sob vigilância permanente, e sim construir uma vida em que o velho hábito tenha menos trabalho a cumprir. Quando viajar ou mudar de rotina, leve âncoras simples. Pode ser o horário de uma ligação, a caminhada após uma refeição, o carregador mantido longe da cama, o registro noturno ou a escolha mínima de trabalho. 1 ou 2 referências preservam continuidade sem exigir que tudo permaneça igual. Prepare-se igualmente para críticas. Algumas pessoas interpretarão seu limite como exagero, frescura ou julgamento. Você não controla a opinião delas. Explique apenas o necessário e mantenha a conduta. Uma frase curta basta. Isso me faz bem, então vou continuar. Longas defesas abrem espaço para negociação. Proteção não é medo da vida. Trata-se de respeito pelo que está sendo construído. Uma planta nova precisa de mais cuidado do que uma árvore adulta. Nem por isso seu crescimento é falso. Com o tempo, certas medidas se tornarão desnecessárias. Outras continuarão valiosas e quase invisíveis. A facilidade aparece quando o bom comportamento deixa de depender de lembrança constante. Regras claras, revisão breve, necessidades atendidas e apoio disponível formam uma estrutura silenciosa. Nos dias comuns, ela mantém a direção. Quando eles ficam difíceis, impede que uma noite ruim se transforme novamente em modo de viver. Capítulo 11. A identidade que nasce das escolhas. Durante muito tempo, você talvez tenha falado sobre o hábito
como se ele fosse parte fixa de sua personalidade. Sou preguiçoso. Não tenho controle. Sempre fui assim. Não termino nada. Frases desse tipo parecem descrições, mas funcionam como limites. Quando uma ação é transformada em identidade, mudar passa a soar como negar quem você é. Existe uma diferença decisiva entre dizer repito um comportamento e sou esse comportamento. A primeira formulação reconhece um padrão modificável. Já a segunda fecha a porta. Você não é a procrastinação, a compulsão, a crítica, a irritação ou a dependência. Também não precisa fingir que elas não tiveram efeitos. Sua identidade é mais ampla e continua sendo formada pelo modo como responde agora. Os estoicos compreendiam caráter como prática, não como rótulo decorativo. Ninguém se torna moderado por admirar moderação, nem corajoso por conhecer definições de coragem. A qualidade aparece quando uma escolha concreta exige algo de você. Cada ato oferece um voto para a pessoa que está construindo. Essa visão evita dois extremos. Um deles é esperar sentir-se transformado antes de agir. Outro consiste em declarar uma nova identidade grandiosa sem evidência. Agora sou completamente disciplinado. Pode gerar entusiasmo, mas desmorona diante da primeira contradição. Uma formulação mais honesta seria: estou me tornando alguém que retorna às próprias decisões. Ela permite progresso e inclui a possibilidade de correção. Observe as provas já produzidas. Talvez você tenha pausado um impulso, removido um acesso, iniciado uma tarefa, pedido ajuda ou interrompido uma recaída. Não despreze essas ações por serem pequenas. A mente acostumada à autocrítica ignora evidências favoráveis e coleciona fracassos. Reequilibrar o registro não é vaidade, é precisão. Ao mesmo tempo, evite usar o progresso como certificado moral. Abandonar um mau hábito não torna ninguém superior. Há pessoas lutando com condições diferentes, histórias desconhecidas e recursos desiguais. O autocontrole perde valor quando vira motivo para humilhar. Justiça exige lembrar que a mesma humanidade capaz de escolher também é vulnerável a cansaço, dor e erro. Uma identidade mais firme se organiza em torno de valores, não de desempenho perfeito. Pergunte: que qualidade deseja expressar quando o gatilho aparece? Pode ser presença, honestidade, moderação, coragem, responsabilidade ou cuidado. O valor orienta várias situações, enquanto uma regra isolada atua apenas num contexto. Quem escolhe presença pode deixar o celular, ouvir alguém e notar o próprio corpo. A honestidade pode impedir uma compra escondida e também uma desculpa sobre atraso. Escolha uma palavra que represente a qualidade central da sua mudança. Depois, traduza-a em comportamentos. Se a palavra é confiabilidade, talvez signifique cumprir o mínimo, avisar antes de falhar e não prometer o que não pode entregar. Caso seja moderação, envolve reconhecer o suficiente, encerrar no horário e não usar prazer para escapar de toda a emoção. Sem tradução prática, o valor vira decoração. A imagem de si também muda pela linguagem usada após dificuldades. Voltei a ser o de sempre, reativa uma história de derrota. Encontrei um ponto fraco do meu sistema e vou corrigi-lo. Preserva a responsabilidade. Palavras não substituem ação, mas podem abrir ou fechar o caminho para ela. Existe um luto discreto nessa transformação. Certos hábitos acompanharam você por anos, marcaram amizades, rituais, horários e formas de se consolar. Deixá-los pode produzir estranheza. Às vezes, a vida parece menos intensa antes de parecer mais livre. Reconheça essa perda sem romantizar o que ela custava. Preencha o espaço com experiências compatíveis com a nova identidade. Se antes as noites eram consumidas por tela, descubra como quer habitá-las. Caso o dinheiro fosse usado para aliviar a ansiedade, dê a ele um destino escolhido. Quando a reclamação organizava vínculos, desenvolva conversas baseadas em interesse, humor, projetos e afeto. A pessoa nova precisa de uma vida, não apenas de uma lista de coisas proibidas. Faça uma promessa curta para as próximas 24 horas e cumpra-a. Nada espetacular. O tamanho deve permitir execução mesmo sem entusiasmo. Depois, registre.
Hoje minha palavra teve este peso. A frase transforma um ato em memória consciente. Respeito próprio não nasce de se considerar impecável. Ele cresce quando você observa suas limitações sem abandonar o dever de escolher. A identidade deixa de ser sentença e se torna obra. Nesse processo, cada decisão coerente devolve um pedaço da confiança perdida, até que você não precise mais acreditar em discursos sobre quem é. Sua rotina passa a responder. Capítulo 12. Liberdade é não precisar obedecer. No início, eliminar um mau hábito parece significar perder alguma coisa. Você imagina o prazer, a descarga, a distração ou o ritual sendo retirados e enxerga apenas ausência. Depois de algum tempo surge outra percepção. O que estava sendo perdido era a possibilidade de escolher sem pressão. Liberdade não é satisfazer qualquer desejo. É poder sentir um desejo sem ter de obedecer. Essa liberdade não chega como estado permanente. Ela aparece em momentos. Você encerra a tela no horário, suporta uma ansiedade, inicia o trabalho, evita uma compra, responde com respeito ou atravessa um encontro sem repetir o padrão. Cada episódio amplia a distância entre vontade e ação. Com repetição, aquilo que parecia impossível se torna menos dramático. O hábito, talvez, continue enviando sinais. Uma música, um cheiro, um lugar ou uma fase difícil pode reativar memórias. Não interprete isso como retorno ao ponto inicial. O corpo aprende associações e pode lembrá-las por muito tempo. A maturidade consiste em reconhecer o sinal, aplicar a resposta e seguir o dia sem transformar a lembrança em ameaça. Também chegará o momento de rever metas. Algumas pessoas querem controlar tanto o processo que a mudança vira nova prisão. Registram cada detalhe, temem qualquer prazer e tratam a rotina como prova moral. A disciplina estoica não busca rigidez cega. Razão e moderação servem à vida, não ao culto do controle. Quando uma ferramenta já cumpriu sua função, pode ser simplificada. Quando ainda protege algo importante, deve permanecer. Use 3 perguntas para avaliar seu avanço. O comportamento perdeu frequência ou intensidade? Você retorna mais rápido quando escorrega? Sua vida ganhou presença, capacidade e relações melhores? Essas medidas mostram mais do que uma sequência perfeita de dias. O objetivo nunca foi apenas não fazer. Era recuperar aquilo que o hábito ocupava. Talvez algumas consequências precisem de reparação prolongada. Dívidas não desaparecem porque as compras pararam. Confiança relacional demora a voltar. Saúde, estudo e carreira podem exigir esforço consistente. Aceitar esse tempo faz parte da responsabilidade. Não use a demora dos resultados como argumento para retomar o que causou o dano. Em outras áreas, os benefícios chegam de modo discreto. Uma manhã com menos culpa, uma conversa inteira, dinheiro que permanece na conta, sono mais profundo, tarefa concluída sem pânico. A antiga busca por intensidade pode fazer essas vitórias parecerem pequenas. Aprenda a percebê-las. Uma vida estável é construída por ganhos que não precisam gritar. A experiência adquirida pode ser aplicada a novos padrões, mas evite declarar guerra a tudo ao mesmo tempo. Escolha uma mudança por vez. O método continua válido. Definir o comportamento, mapear gatilhos, preparar uma pausa, alterar o ambiente, criar substituição e revisar sem culpa. Quando outra pessoa pedir ajuda, compartilhe o que viveu sem assumir o papel de salvador. Ninguém abandona um hábito por receber uma palestra perfeita. Ofereça presença, informação e apoio concreto. Respeite o tempo alheio e reconheça quando a situação exige profissionais. Sua história pode iluminar uma possibilidade, mas não controla a decisão de ninguém. Continue praticando a distinção central. Eventos, emoções, opiniões e impulsos chegam sem pedir permissão. Sua conduta, embora influenciada por muitas condições, ainda contém um campo de escolha. Esse campo pode ser pequeno num dia difícil, porém não precisa ser desprezado. Às vezes, liberdade é apenas telefonar antes de ceder. Em outro momento, significa sair de um lugar. Pode consistir em respirar, esperar ou dizer a verdade.
Marco Aurélio viveu cercado por possibilidades de excesso. Epicteto conheceu limites externos extremos. As trajetórias não são equivalentes, mas apontam para uma mesma pergunta. Que uso você fará da parte que lhe cabe? O valor dessa pergunta está em impedir duas ilusões. Você não controla tudo, portanto não precisa assumir culpa pelo mundo. Também não é impotente, logo não pode entregar sua ação à circunstância. A facilidade agora ganha significado mais honesto. Não é ausência de esforço nem promessa de cura instantânea. É o resultado de remover batalhas desnecessárias, preparar respostas, reduzir acessos, compreender necessidades e parar de transformar cada impulso em debate. O caminho fica mais leve porque se torna claro. Chega um momento em que você deixa de contar apenas os dias sem o hábito e começa a anotar a vida com espaço. Há atenção para o trabalho, afeto para as relações, dinheiro para escolhas, silêncio para pensar e energia para cumprir promessas. O comportamento antigo pode ter sido o centro da mudança, mas já não precisa continuar no centro da identidade. Liberdade madura não diz, nunca mais sentirei vontade. Ela afirma algo mais confiável. Quando a vontade vier, saberei o que fazer. Essa segurança não nasce de orgulho. Foi construída em pausas, ajustes, retornos e escolhas que quase ninguém viu. Agora, porém, você reconhece a prova. Não precisa obedecer a tudo o que sente para respeitar aquilo que deseja se tornar. A mudança começa a se consolidar quando você para de esperar uma versão ideal de si mesmo. Não será a pessoa descansada, inspirada e protegida de qualquer dificuldade que vencerá o próximo impulso. Será você, no meio de um dia comum, usando o que preparou, uma pausa, uma barreira, uma alternativa e uma decisão pequena. Talvez o hábito tenha sido mantido por anos. Isso explica sua força, mas não lhe concede direito sobre o futuro. O passado registra repetições. O presente oferece apenas uma escolha de cada vez. Quando essa escolha é feita com lucidez, algo importante retorna. Sua palavra recupera peso. Não tente provar tudo amanhã. Escolha o comportamento que mais enfraquece sua confiança e descreva-o com precisão. Identifique o gatilho mais frequente, retire um acesso e prepare uma resposta curta. Em seguida, cumpra durante 24 horas a menor promessa coerente que conseguir sustentar. Ao final, não pergunte se já se tornou outra pessoa. Observe apenas se agiu de acordo com aquilo que considera digno. Se houver uma queda, retorne cedo. Analise sem humilhação, corrija o ambiente e recomece no mesmo dia. Caso o hábito envolva dependência, risco ou sofrimento intenso, procure apoio profissional. Coragem também é reconhecer quando a razão pede companhia e tratamento. O estoicismo não exige que você domine tudo ao redor. Convida a cuidar da intenção, do julgamento e da ação que estão diante de você. O clima muda, pessoas opinam, emoções surgem e circunstâncias apertam. Ainda assim, permanece a possibilidade de não acrescentar uma escolha destrutiva ao que já é difícil. Sua próxima ação não precisa impressionar ninguém. Talvez seja desligar o aparelho, jogar fora um acesso, preparar amanhã, abrir o arquivo, deixar de responder ou telefonar para pedir ajuda. Faça uma só. Depois, permita que o cumprimento dessa decisão se torne a primeira evidência de uma relação diferente consigo. Você não elimina maus hábitos para construir uma vida sem prazer, falhas ou desejo. Faz isso para não precisar vender a própria paz por alguns minutos de alívio. Quando aprende a atravessar o impulso sem abandonar seus valores, a liberdade deixa de ser uma ideia admirada e passa a ter forma. A forma da escolha que você consegue respeitar depois.